Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de junho de 2020. Estamos aqui para realizar esse momento de adoração, de louvor a Deus e de exposição da sua palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia no Salmo 133. Nós vamos começar lendo essa palavra que é tão importante. Quero logo depois compartilhar com vocês uma palavra que está na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos trazer alguns estudos na carta de Paulo aos Efésios, tanto na terça-feira quanto no domingo pela manhã, na nossa escola dominical, para que possamos nos edificar com esses ensinos que o apóstolo dá à igreja de Éfeso, ensinos que são tão importantes e contemporâneos e fundamentais para a nossa vida cristã, para a nossa vida com Deus. Eu quero convidar você, como eu já citei anteriormente, repito, o Salmo 133, nós vamos ler, é um salmo bem conhecido de todos, e depois nós vamos orar ao Senhor. O Salmo 133, ele diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor. E eu quero aproveitar nesse momento e colocar as pessoas que estão enfermas e as pessoas que estão fazendo tratamento, contra o câncer na nossa igreja, contra outras doenças, outras enfermidades, e precisam das nossas orações. Vamos orar, meus irmãos. Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado pelo alimento. Muito obrigado pela oportunidade de podermos louvar o teu nome, adorar o teu nome neste momento. Muito obrigado, ó Deus, pela tua presença em nossas vidas, por nos dirigir, por nos guiar na tua palavra, na tua verdade. Obrigado pela vida da nossa igreja, da Igreja Batista Ebenezer, aqui em Piedade. Obrigado pela vida de cada irmã, de cada irmão, de cada família, de cada pessoa que o Senhor tem trazido a esta casa e tem nos mantido em comunhão para aprendermos mais da tua palavra e nos edificarmos em tua presença. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e minhas irmãs. Eu quero te pedir por aqueles que estão, ó Deus, aflitos, que estão angustiados, ansiosos, que estão dentro das suas casas já há muito tempo e sem poder sair, principalmente os idosos, ó Deus, principalmente os irmãos idosos, as irmãs idosas, que a tua misericórdia, que a tua graça seja sobre cada um deles, que o Senhor venha protegê-los de todo mal, protegê-los desse coronavírus, ó Pai, e tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia dos casais, das famílias, tenha misericórdia das nossas crianças, das crianças que fazem parte da nossa igreja, das famílias que fazem parte da nossa igreja, da nossa escola dominical, que nós estamos sem ter essas aulas para as crianças, mas que, ó Deus, o Senhor dê sabedoria aos pais para que eles transmitam a tua palavra aos seus filhos e eles não venham perder, ó Deus, essa relação de aprendizado e de comunhão com o Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada pai de família, abençoe, ó Deus, e tenha misericórdia daqueles que estão desempregados, daqueles que estão, ó Pai, com seus salários reduzidos, que estão talvez de férias forçadas. Que o Senhor, ó Pai, estenda as tuas mãos. Nós sabemos que tudo isso vai passar e nós temos que nos manter firmes, ó Pai, em tua presença, porque isso é o que mais nos importa. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas e nos ajuda a nos dirigir, ó Pai, sempre a Ti e te buscar nas dificuldades, para que nos mantenhamos, ó Pai, focados nas coisas que o Senhor tem nos prometido, nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, naquilo que o Senhor tem nos dado, porque sabemos que se a nossa satisfação estiver no Senhor, tudo andará bem. Abençoa, Senhor, ó Pai, a irmã Simone, esposa do irmão Cristiano, recupere a sua saúde, tenha misericórdia dela e abra as portas que são necessárias, ó Deus, para que a tua serva venha se recuperar completamente na sua saúde. Abençoe também, ó meu Pai, a irmã Aparecida, o seu tratamento que ela está fazendo, ó Deus, que ela também se recupere completamente. Abençoe toda a sua família, toda a sua casa, abençoe a sua mãe que está internada, que o Senhor traga saúde também para a sua mãe. Abençoe o irmão Severino, que tem feito hemodiálise durante esse período, ó Pai, tão difícil, mas o Senhor tem guardado o teu servo com saúde e que o Senhor vá fortalecendo a sua vida, o seu corpo, para que ele continue firme, principalmente firme no Senhor,
firme na tua palavra, firme na fé, porque, como foi pregado domingo à noite, o justo viverá pela fé, e nós devemos depender justamente da nossa dependência, confiança, ó Deus, descanso naquilo que o Senhor é e naquilo que o Senhor tem feito. Abençoe também o irmão Gilvan, ó Deus, que irá começar o seu tratamento de quimioterapia. Abençoe teu servo, dá sabedoria a ele, dá graça, dá saúde, Senhor, e que tudo corra para que ele venha ficar curado, para que teu nome assim seja ainda mais glorificado em nome de Jesus. Abençoe toda a sua família, toda a sua casa, e abençoe também, ó Deus, cada um dos nossos irmãos, abençoe os líderes da nossa igreja, dos líderes de departamentos, vice-líderes, e que possamos estar nos preparando para que quando voltarmos, ó Deus, nós possamos estar firmes em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua ajuda, da tua graça, em nome de Jesus. Eu te agradeço, eu te louvo por todas as coisas. Ó Deus, e abençoe, ó Pai, esse momento de adoração, esse pequeno, ó Deus, culto que nós temos aqui na tua presença, e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, e eu quero convidar você para louvarmos a Deus com o hino de número 15, Exultação. Hino de número 15 do cantor cristão, Exultação. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Bem, meus irmãos, eu quero pedir a vocês que vocês continuem orando pelos idosos da nossa igreja, pelas viúvas, pelos viúvos. Vocês continuem orando pelos jovens da nossa igreja, né? Nós sabemos que os jovens, eles também estão em suas casas, e isso não é nada bom. Nós sabemos que é importante que nós estejamos em comunhão, estejamos buscando a Deus. Sabemos que são muitas as tentações que os nossos jovens e adolescentes passam. Muito entretenimento eles têm hoje, muito mais do que tínhamos antigamente.
E isso é uma grande tentação para que eles se afastem da palavra, eles se afastem das coisas do Senhor, não tenham interesse pelas coisas do Senhor. E eu peço a Deus que o Espírito Santo venha realmente trabalhar no coração de cada um dos nossos jovens, que você, juntamente comigo, possa orar por eles, orar pelos adolescentes, orar pelas viúvas da igreja, pelos viúvos, orar pelos idosos e idosas, orar pelas famílias, continuar intercedendo uns pelos outros, porque nós somos uma igreja e a igreja tem que estar unida, unida em propósito, unida nessa missão de cuidar uns dos outros, nessa missão de fazer a obra de Cristo, nessa missão de anunciar o evangelho aos que estão perdidos, começando do local mais próximo onde nós estamos, começando da região ao nosso redor, mas não ficando somente limitado a ela, mas levando essa palavra a todo mundo. Mesmo que nós não possamos ir com os nossos próprios pés, nós podemos orar pelos missionários que já foram, que estão indo, e podemos também contribuir com a obra que Deus tem colocado em suas mãos. Eu conto com a sua ajuda para que você possa, juntamente comigo, continuar orando e intercedendo, principalmente pela nossa igreja local, né? Para que a nossa igreja local, quando voltar dessa pandemia, que ela volte ainda mais forte, que ela volte ainda com um desejo maior de buscar a Deus, de aprender a palavra, de valorizar o estudo da palavra, de valorizar o tempo de oração. E eu sei que você tem tido tempo para orar, eu sei que você pode orar muito mais agora, mas que você valorize isso, valorize a comunhão, valorize a escola bíblica dominical, e quando voltarmos você possa estar conosco, levar seus filhos, levar sua família, não faltar aos cultos, mas estarmos juntos, celebrar a ceia, no futuro o batismo, mas que possamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, nós não podemos seguir sozinhos. Por enquanto, estamos usando esse meio, né, que é esse canal no YouTube, os vídeos, para poder chegar até onde você está. Mas sabemos que isso não é o suficiente. Nós precisamos estar perto uns dos outros, olhar no olho, né, um do outro e falar e ouvir o outro, e sentir o calor do irmão, da irmã, no sentido de comunhão, de estar próximo, de compartilhar a palavra de Deus juntos e adorar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Eu quero que você ore por isso e que você interceda por isso. Tá? Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Eu tenho meditado nisso ultimamente, eu tenho estudado sobre esse tema, que é a unidade da igreja, e vou estar trabalhando esse tema também na escola dominical, já que a nossa revista da escola dominical ela já acabou. Nós terminamos as nossas lições, não pudemos ter escola dominical domingo passado, por causa das muitas chuvas, e aí não deu tempo de gravar a tempo. Nós íamos fazer a live, e aí só deu para fazer a live à noite. Mesmo assim, pegamos bastante água na volta, né? Já estava tudo alagado, mas graças a Deus correu tudo bem, foi uma bênção, né? A palavra do irmão Flávio, os louvores com a irmã Shirley, irmão André, e foi um culto maravilhoso domingo passado, né? O nosso culto solene que acontece às 18 horas. Hoje à noite, né? Hoje que é o nosso culto de oração, mas quando nós estamos lá na igreja, nós passamos um tempo de joelhos, e eu rogo a você que você separe esse tempo aí para ficar um tempo depois em oração. Então eu quero trazer apenas agora, depois da nossa oração em conjunto, que nós já fizemos, da leitura do Salmo 133, eu quero ler com você Efésios, capítulo 4. Nós vamos começar a trabalhar especificamente a parte mais prática da carta de Paulo aos Efésios. A carta de Paulo aos Efésios, ela tem 6 capítulos, e nós podemos dividir ela no meio, né? Nós temos os 3 primeiros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, no qual Paulo faz a exposição da palavra, da doutrina, do evangelho. E aí, no capítulo 4 até o capítulo 6, ou seja, o 4, o 5º e o 6º, o apóstolo Paulo, ele aplica, né, o que ele expõe nos primeiros capítulos da epístola. Então, nós temos uma parte expositiva, doutrinária, do capítulo 1 ao 3, e nós temos uma parte aplicativa, prática, né, do capítulo 4 até o capítulo 6. Nós vamos começar
com o capítulo 4, e eu quero ler apenas do verso 1 ao verso 6 da carta de Paulo aos Efésios. Tentarei ser breve para vocês aqui nesta noite, mas é importante que você comece a ler desde já a carta de Paulo aos Efésios, para que você tenha uma compreensão maior dessa carta. Vamos ler capítulo 4, versículo 1 até ao 6. Paulo ele começa dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, nós vamos parar aqui do verso 1 ao 6. Vamos fazer mais uma leitura? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Graças a Deus. Amém pela sua palavra. Então, meus irmãos, quando nós vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, nós vemos que o mundo da época de Paulo, do qual ele escreveu essa carta, não era um mundo tão diferente do nosso. Era um mundo marcado pela perversidade, pelo pecado. E Paulo ele é consciente de que não há nada que ele, por ele mesmo, faça pela sua própria força para que possa mudar a condição desse homem que é perverso, desse homem que é pecador. A carta aos Efésios, ela vem proclamar justamente a grande bênção de que Deus ele providenciou a salvação para esse homem pecador por meio da obra de Jesus Cristo, né? Ele providencia desde antes da fundação do mundo, desde antes de todas as coisas, a salvação daqueles que são seus, por meio daquele que viria sofrer pelos pecados destes pecadores. E aí nós sabemos, como Paulo diz, que há uma maneira desse pecador, desse homem perverso, ser salvo. Aqui em Efésios ele é muito claro, somente pelo sangue de Jesus Cristo. No capítulo 2 de Efésios, no versículo 13, ele diz: Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha que maravilha. A carta aos Efésios, Paulo vai explicar justamente o fato de que Deus, ele planejou antes de todas as coisas, antes mesmo da criação, ele nos escolheu na pessoa de Cristo para nos dar a salvação, e isso tudo para a glória do próprio Deus, para a glória do nosso Deus. Então, o escritor da carta aos Efésios é o apóstolo Paulo. Aqui no capítulo 1, verso 1, nós temos isso claramente. Paulo dizendo, ele é o próprio fundador da igreja. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando nós vamos ler o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o trabalho maravilhoso que Paulo teve ali naquela cidade, onde muitas pessoas se converteram ao ponto de queimarem seus livros de magia em praça pública e confessarem seus pecados e acreditarem na mensagem do Evangelho que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas. Paulo trabalhou arduamente naquela cidade, ele pregou ali durante dia e noite, todos os dias, todo o tempo, pregando o Evangelho, ensinando aquelas pessoas a verdade acerca de Jesus Cristo como nosso Salvador. Essa carta, ela provavelmente ela foi escrita entre 61 e 63 depois de Cristo, né? Foi dirigida à igreja local de Éfeso,
mas evidentemente Éfeso ela ela tinha ao seu redor várias outras cidades que compartilhavam. Quando Paulo mandava uma carta para uma cidade daquela, evidentemente ela era lida nas outras igrejas das outras cidades. Então, Paulo, quando escreveu Éfeso, ele não escreveu Éfeso somente. Ele escreveu a carta a Éfeso, né? Ele escreveu a carta a Éfeso, né? A carta aos Efésios. Ele escreveu a carta aos Colossenses e ele escreveu a carta a Filemon. Então, essas três cartas ele escreve justamente no mesmo período, quando ele estava preso na sua primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar em Roma. Eu não quero entrar em muitos detalhes, né? Eu quero ser bem simples aqui, mas o propósito é justamente, ao escrever essa carta, o propósito de Paulo é expressar a sua satisfação pela fé que aqueles irmãos, os efésios, estavam tendo, né, em Cristo Jesus, e o amor também que eles tinham uns para com os outros. Se você ver aqui no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Qual seria o tema principal dessa carta? Paulo também aqui, na carta aos Efésios, ele vai descrever a gloriosa graça redentora de Jesus Cristo para com a sua igreja, né? No caso, Deus, ele derrama a sua graça sobre o seu povo, sobre a sua igreja, por meio de Cristo, e para a sua própria glória, né? Para a própria glória de Deus. O tema, se nós fôssemos pegar o tema, então nós temos vários textos aqui que apontam para um tema específico nessa carta aos Efésios. E o tema é justamente a unidade de todos os crentes em Cristo. O tema da carta aos Efésios é a unidade de todos os crentes em Cristo Jesus. Então, é sobre essa unidade. Por isso que eu começo com o capítulo 4 hoje, lendo do verso 1 ao 6, que o Paulo vai iniciar, ele já tem falado sobre a unidade da igreja antes, evidentemente, ele já tem, né, exposto isso desde o capítulo do capítulo 1, né, do versículo 22 e 23, mas agora no capítulo 4, ele declara a importância dessa unidade, a necessidade dessa unidade para que a igreja seja edificada, seja fortalecida. E aí eu convido você a, mais uma vez, prestar atenção no capítulo 4, no versículo 1. E aí, no versículo 1, ele começa dizendo: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Lembre-se, ele estava preso em Roma. Claro, era uma prisão domiciliar. Ele tinha alugado uma casa e ali ele tinha a companhia do soldado romano, mas ele podia receber visitas na sua casa. Ele não tinha liberdade de sair, mas ele tinha a liberdade de receber visitas. E nessas visitas, Paulo, ele aproveitava para anunciar o evangelho, para enviar suas cartas através das pessoas que iam até lá. Então, no versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Esses versículos, irmãos, iniciais aqui do capítulo 4, especificamente do verso 1 ao 6, eles vão trazer uma ênfase, né, muito clara sobre a unidade da igreja. Essa unidade que Paulo vai enfatizar aqui nesses versículos do capítulo 4 não é uma unidade externa, não é uma unidade na aparência externa. É interessante que, na época em que nós vivemos, algumas igrejas elas fazem o maior esforço para manterem uma unidade, vamos dizer assim, uma unidade externa, né? É possível você perceber que até os próprios lugares onde essas pessoas se reúnem, os seus templos, vamos dizer assim, eles têm as mesmas cores, eles têm o mesmo formato, essas pessoas vestem praticamente as roupas semelhantes, né? O culto, ele segue, né, é claro, uma liturgia igual em todas essas igrejas, para mostrar o material é o mesmo, material teológico, material de escola dominical, para manter, evidentemente, uma certa unidade. Isso não é ruim, né? Isso não é ruim, de modo algum. Mas o que é mais importante aqui, pelo que nós vemos aqui na ênfase do apóstolo Paulo, nesses versículos, é a unidade interna da igreja. É a unidade interna e orgânica. O que é que isso quer dizer?
é justamente o fato de cada irmão, de cada irmã que pertencem a Cristo estarem lutando pelo mesmo propósito e se esforçando, focando no mesmo alvo e visando a realização daquilo que Deus colocou no coração do seu povo, na sua igreja. É quando a igreja ela está voltada com o mesmo propósito, para o mesmo alvo, que é a glória de Deus. E cada um individualmente faz a sua parte para que a igreja como um todo, de modo geral, ela possa crescer espiritualmente, ser unida e cumprir aquilo que Deus quer que ela cumpra, que é a sua edificação, chegar à estatura de Cristo e glorificar, no final de tudo, o próprio Deus. Nós vamos ver, né, mais adiante, na próxima semana, ou domingo agora já, nós vamos estudar a partir do versículo 7, o fato de que Deus ele concede dons aos homens, e homens como dons à igreja, homens que são verdadeiros presentes para que essa igreja ela tenha a possibilidade, através da ajuda desses homens, de crescer como Deus quer que ela cresça, que ela continue crescendo espiritualmente. Isso fortalece a unidade dela, ela cresce espiritualmente e ela assim glorifica a Deus, exalta ao Senhor, o nome do Senhor é glorificado, além de também dar um testemunho verdadeiro para aqueles que estão no mundo. Então, a igreja, nós temos que entender que a igreja, apesar dela ter um aspecto externo, e aí nós chamamos isso da igreja visível, mas a igreja, ela é espiritualmente uma. Nós podemos ter várias denominações, nós podemos ter as igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, episcopais, e por aí vai, e várias igrejas evangélicas, tá? Essas igrejas, elas podem ter nomes diferentes, fazerem parte de alguns de governos diferentes, mas a igreja do Senhor, espiritualmente falando, ela é uma só. A igreja do Senhor, ela é formada por todos os salvos, por todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador e foram justificados pelos seus méritos, ou seja, pelos méritos de Cristo, pela obra que Cristo realizou na cruz. Então, a igreja que Deus vê, ela não é essa igreja que carrega um nome, como o batista ou presbiteriana. A igreja que Deus vê é o seu povo, são os salvos, são os eleitos, são todos que foram lavados pelo sangue de Jesus, são todos que creem nele, têm ele como seu Salvador. Então, é sobre a unidade dessa igreja que Paulo vai falar. Não é uma igreja com uma placa, com um nome, mas a igreja de Cristo, a verdadeira igreja dele. Então, a igreja ela é espiritualmente uma. E o propósito da unidade dessa igreja é justamente a edificação dela, para que ela seja uma bênção no mundo e uma bênção também para ela mesma, e visando em tudo isso a glória do próprio Deus. Então, Paulo ele começa aqui dizendo: rogo-vos, né? Há um apelo dele, há uma exortação aqui, pelo que ele já tem falado, né? Vocês vão ver que no capítulo 3, do versículo 14 até o 21, Paulo está orando pelos Efésios. Nessa oração, ele está fazendo vários pedidos a Deus para que Deus possa levar os Efésios a compreenderem claramente, né, o verdadeiro evangelho, a obra de Cristo na vida deles, a verdadeira salvação. Ele faz vários pedidos aqui, no capítulo 3, verso 16, quando ele está orando, ele pede a Deus para que o Senhor conceda aos Efésios que eles sejam fortalecidos com poder. No versículo 17, ele pede para que assim Cristo habite, né, no vosso coração pela fé, que eles estejam arraigados e alicerçados em amor, para poderem compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Então, veja que a oração de Paulo é uma oração que tem como objetivo a vida espiritual da igreja de Éfeso, a vida dos Efésios, daqueles que tinham aceitado Cristo por meio da fé, né? Recebido Cristo por meio da fé. Quando chega no capítulo 4, então ele faz um apelo. Então eu rogo a vocês, eu que sou prisioneiro do Senhor, que vocês andem, ou seja, que andeis de modo digno da vocação com que foste chamados. A pergunta é: o que é andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados? Primeiro, nós temos que perguntar: que vocação é essa? Que chamado é esse que os salvos tiveram? Ele está falando aqui do chamado eficaz. Quando o evangelho é pregado a alguém e o Espírito Santo faz com que esse evangelho alcance o nosso coração e nós creiamos nessa palavra, então é aí que acontece o chamado.
Nós somos chamados pela pregação do Evangelho, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Antes disso, o próprio Espírito Santo, ele gera uma nova vida em nós. Então, como resultado dessa nova vida, vem a conversão com fé e arrependimento, ou arrependimento e fé, e aí nós somos justificados e começamos a crescer agora nessa nova vida em santidade. Vocês devem lembrar que em 2 Coríntios 5:17 diz que em Cristo Jesus nós somos nova criatura ou nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Paulo, agora escrevendo a esses irmãos que já tinham recebido Jesus por meio da fé, que eram crentes, que eram nascidos de novo, ele diz: olha, vocês, eu rogo a vocês, eu que sou prisioneiro, prisioneiro por causa de Cristo. Ele estava como prisioneiro em Roma. Eu rogo a vocês que vocês andem de maneira harmoniosa com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com aquilo que ele tem revelado a nós. Né? A vida do cristão, ou a vida dos cristãos, deve se harmonizar com a sua relação nova com o seu Deus. Aqueles homens e mulheres eram gregos e tinham uma vida devassa, tinham uma vida de pecado. A sociedade grega, ela tinha uma vida completamente imoral em muitos aspectos, assim como a nossa sociedade hoje. Como a própria Bíblia diz, né? O mundo, ele jaz no maligno, né? O mundo, ou seja, aqueles que estão no mundo, eles seguem, né, suas próprias vontades, seus desejos. Eles andam conforme, né, o príncipe da potestade do ar, são filhos da desobediência, vivem para satisfazer os desejos da sua carne, de seus próprios pensamentos. Em Efésios capítulo 2, verso 1 ao 3, ele fala sobre isso. Como era a vida dos efésios antes de conhecerem a Cristo. E agora, conhecendo a Cristo, é necessário que haja uma mudança. Não é uma mudança aparente apenas, não é uma mudança externa, mas é uma mudança no coração. Tem muita gente que pensa que ser crente é você ir para uma igreja, colocar uma Bíblia debaixo do braço, um paletó, e aí você é um crente. Não, isso é apenas uma mudança externa. Isso não quer dizer que o coração foi verdadeiramente transformado. Até porque o coração ele é transformado uma vez pela obra de Deus, gerando um novo nascimento, mas esse coração que é transformado, ele segue em transformação diariamente. E esse processo é o que nós chamamos de santificação. Então, Paulo aqui, ele diz, olha, eu rogo a vocês, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Que andeis de modo digno. Digno de quê? Da vocação a que fostes chamados. Vocês foram chamados pelo Evangelho, pela palavra de Deus, para terem uma aliança com Deus por meio de Cristo, para serem filhos de Deus, para andarem em comunhão com o Senhor, para Cristo ser gerado em vós. Então, agora vocês têm que andar em harmonia com essa verdade, em harmonia com essa nova vida que vocês têm. É isso que Paulo está dizendo. É essa nova vida. Isso me faz lembrar Efésios capítulo 2, versículo 10. E quando Paulo fala da obra de salvação que houve em nós, pela graça de Deus, por meio de Cristo, no versículo 10 de Efésios 2, ele diz: pois somos feitura dele, ou seja, ele nos fez. Somos feitura tanto na criação como na nova criação, que é o novo nascimento. Então ele diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, veja, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então são nessas boas obras, é nessa nova vida, nesse novo viver que o apóstolo Paulo roga para que os efésios comecem a andar, a se harmonizar. A nossa vida não pode ser mais igual à que nós tínhamos antes, quando não conhecíamos a Cristo, quando não conhecíamos o Evangelho, quando o Espírito Santo não habitava em nós. Se o Espírito Santo entrou em nossas vidas e nós cremos em Jesus Cristo, na sua palavra, e passamos a ter comunhão com Ele agora, então a nossa vida precisa ser de acordo com a vocação a que fomos chamados, em harmonia com a palavra, em harmonia com o Evangelho. E aí ele traz, é claro, a partir do verso 17, nós vamos ver em diante do capítulo 4 aqui, Paulo sendo muito mais direto, muito mais prático sobre a nova vida do crente, o que ele deve abandonar, como ele deve viver. Mas, de início, ele já pincela aqui algumas características dessa nova vida em Cristo, dessa vocação a que nós fomos chamados.
E aí, no versículo 2, ele diz que a vida do crente agora, ela deve ser, primeiramente, com toda a humildade. Se você, como Colossenses é uma carta semelhante, foram escritas no mesmo tempo, né? E provavelmente a carta aos Efésios foi lida em Colossenses e a de Colossenses lida lá aos Efésios, ou para os Efésios. Mas em Colossenses capítulo 3, deixe marcado aí Efésios 4, mas Colossenses capítulo 3, versículo 12, Paulo diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Veja, em Efésios ele diz que nós devemos andar conforme a vocação a que fomos chamados. E em Colossenses 3,12 ele diz que nós devemos nos revestir ou colocar sobre nós uma nova vestimenta, não uma vestimenta externa, mas uma vestimenta no nosso caráter, né, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então veja que é muito parecido. Quando chegamos aqui no capítulo 4 de Efésios, no versículo 2, Paulo diz que essa nova vocação a quem nós fomos chamados para andar conforme ela, ou em harmonia com ela, tem a seguinte característica. No verso 2 ele diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A primeira coisa que Paulo fala é humildade. E a humildade, irmãos, não tem a ver com falta de bens materiais. Tem muita gente que pensa que ser humilde é ser pobre financeiramente. Ser humilde não é ser pobre financeiramente. Ser humilde é não possuir um conceito muito elevado de si mesmo. Ser humilde é viver também em contentamento. Ser humilde é justamente você não achar que você é maior e melhor do que todo mundo, ou do que o outro, né? E, infelizmente, nós podemos cair nesse pecado, uma hora ou outra. E nós precisamos nos lembrar que se temos alguma coisa, ou se somos alguma coisa, é por causa da misericórdia e da graça de Deus. Se temos, é porque Deus tem nos dado. Então, não é fruto, mesmo que eu me esforce, mesmo que eu faça a minha parte, tudo vem de Deus, tudo vem do Pai das luzes, tudo vem do alto, tudo vem da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor. Então, Paulo diz: olha, vocês precisam andar de acordo com a vocação com que foram chamados, e essa vocação, ela envolve o quê? Esse novo andar envolve humildade, esse novo andar envolve também mansidão. A mansidão é uma lentidão em insistir pelos seus próprios direitos. A mansidão é preferir o agravo em vez de infligi-lo. Isso é difícil demais, irmãos. Isso é muito difícil. Somente Deus operando em nossos corações para que isso se realize. Isso não é algo que você consegue por si mesmo. Ser manso é algo que somente Deus, trabalhando em nosso coração, que Ele pode realmente nos mudar. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu temperamento. Uns são mais nervosos, ansiosos e agitados do que outros. Uns têm o pavio muito mais curto do que outro, né? Principalmente nesse mundo em que nós vivemos, né? No país em que nós vivemos, que tudo se resolve, né? Como nós temos o costume de falar, na bala, né? Tudo se resolve na bala, tudo a gente quer resolver na brutalidade, na grosseria, mas quando nós chegamos no Evangelho, nós vemos que a coisa é totalmente diferente. Os que são discípulos de Cristo, eles não precisam resolver nada dessa forma. Eles resolvem as coisas simplesmente sendo mansos, sem insistir em seus direitos e até mesmo sofrendo agravo em vez de infligi-lo, né? Em vez de exigir seu próprio direito e, através disso, criar uma grande confusão em benefício próprio. 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo ele está exortando aquela igreja no qual irmãos estavam colocando o próprio irmão da igreja, o próprio irmão em Cristo na justiça, por causa de algumas questões entre eles. E Paulo ele diz: olha, é melhor que você prefira o agravo, que você perca, né? Que você venha perder para o bem da igreja, para o bem do seu próximo, para o bem do seu irmão. Mas
isso é praticamente impossível se for depender da nossa própria força. Mas nós podemos olhar o próprio exemplo de Cristo, na carta de Pedro, quando ele, sendo ameaçado, ele não fazia ameaça, quando ele era esbofeteado e cuspido, ele não reagia. O Senhor, ele é o maior exemplo de alguém que é plenamente manso. E Jesus Cristo é o nosso padrão, Jesus Cristo é o nosso alvo. Eu não sou manso, eu, por mim mesmo, não sou manso. Eu sou um cara muito agitado, muito nervoso, pavio curto, mas tenho pedido ao Senhor que Ele trabalhe no meu coração, que Ele trabalhe na minha vida, que Ele me possa transformar, quebrantar meu coração, para que eu seja manso, para que eu seja humilde, né? O Senhor Jesus, Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, né, para que vocês possam ter descanso, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Sou manso e humilde. E é interessante que Paulo, quando ele vai falar da característica da nova vida do cristão, aqui, para andar de acordo com a vocação a que fomos chamados, ele coloca como as duas primeiras características para as nossas vidas, para essa nova vida, a humildade e a mansidão. Então, o crente precisa de humildade, o crente precisa de mansidão. Outra coisa é a longanimidade. Ele diz com longanimidade. A palavra longanimidade, ela pode ser traduzida por tolerância. É quando, por amor, você aprende a suportar as injúrias, né? Você aprende a suportar, né, as injustiças que são feitas contra você, né? Os falatórios que muitas vezes são contrários à sua própria pessoa, pessoas que às vezes têm mágoa de você, pessoas que ficaram chateadas com você, ou deixaram de gostar de você por alguma coisa que você fez que desagradou a elas, e elas começam a minar a sua vida, né, fazendo comentários contra a sua pessoa, a outras pessoas que têm amizade com você, para tentar se vingar de você, para tentar lhe prejudicar de alguma forma. E isso é uma atitude maligna, isso é uma atitude mesquinha, isso é uma atitude covarde, porque quem fala mal do outro é uma atitude de covardia muito grande. Poderia chegar para a pessoa e dizer, olha, eu não gostei disso, não gosto disso, não gosto disso que você fez, porque aí poderia ouvir o outro lado, poderia deixar o outro se defender e tudo seria resolvido. E é isso que a Bíblia manda a gente fazer. Mas, infelizmente, nós sabemos, na igreja ou em qualquer lugar, tem aquelas pessoas que gostam de falar mal uns dos outros. Falam pelas costas, né? É aquela crítica, é aquela coisa. Não, você viu o que fulano fez, eu não concordo com o que fulano fez. Vai juntando pessoas ao seu redor para falar mal do outro, mas não tem coragem de chegar para o outro e dizer, meu irmão, por que você fez isso? Eu não concordei, mas eu posso estar errado. Por que você fez assim? Por que você agiu dessa forma? E pode ser até uma bênção para aquela pessoa que errou, porque se a outra pessoa errou, e essa pessoa que está criticando tem razão, mas essa pessoa vai até a pessoa que errou e fala o que ela viu, o que ela achou, o que ela pensou, isso pode ser uma bênção para aquela outra pessoa ser corrigida. Jesus, ele mesmo diz, se tu veres o teu irmão pecar, vá até ele e corrige-o. Se ele não aceitar, então leva duas testemunhas, leva duas, leva três, corre. Se ele não aceitar, leva para a igreja. Se ele não aceitar, então considera ele como um publicano, como um pecador. Mas você ficar por trás, criticando, falando mal do outro, com aquela história, eu vi isso aqui, eu não concordo com isso, eu não concordo com o que fulano fez, e fica tentando alimentar, sabe, essa língua, né, que vem para ferir o próximo, para denegrir a imagem do outro, o caráter do outro. Isso é algo maligno, com certeza isso não vem de Deus, isso vem do diabo, e o diabo tem usado a sua boca e a sua vida para você falar mal do seu irmão, falar mal do seu próximo. Tenha coragem, não seja covarde. Se você quiser falar contra o seu irmão, não fale a ninguém. Vá até ele e fale com ele. Converse com ele, ore com ele, e isso será muito mais proveitoso, tanto para a sua vida, como para a vida de seu irmão. Então, por isso que Paulo ele diz aqui, nós não fomos chamados para ficar falando por trás. Nós fomos chamados para sermos humildes, nós fomos chamados para sermos mansos, nós fomos chamados para sermos longânimos. E ser longânimo é justamente isso. É quando, por amor ao irmão, a gente recebe, a gente suporta a injúria e tenta não dar atenção a ela. É permanecer firme diante justamente das dificuldades também que surgem nos nossos relacionamentos, né? Nos nossos relacionamentos de fraternidade. Viver em comunhão na igreja, viver como igreja,
Então, deu uma travada aqui, eu acho que travou para você também, mas o que eu acabei de dizer é que viver como igreja, viver como família, é muito difícil. Então, nós precisamos dessas características sendo crescentes em nossas vidas. A humildade, a mansidão, a longanimidade, que é justamente nós aprendermos a ficar firmes diante das dificuldades dos relacionamentos fraternais. E aí Paulo, ele vai adiante no versículo 3 do capítulo 4 de Efésios, ele diz: esforçando-vos diligentemente. Ele diz que nós devemos nos esforçar, mas não somente nos esforçar, mas nos esforçar constantemente, esforçando-vos diligentemente. Para quê? Em que sentido eu devo me esforçar na igreja? Algumas pessoas se esforçam para prejudicar a igreja. Algumas pessoas se esforçam para denegrir a imagem do outro. Algumas pessoas se esforçam para prejudicar a obra. Não sabem elas que aquele que destrói a igreja do Senhor, o templo do Senhor, Deus o destruirá, como Paulo escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Então, quando você procura denegrir o irmão, prejudicar a igreja, prejudicar a obra, você está lutando contra o próprio Deus, e isso vai ser muito ruim para a sua própria vida. Isso traz uma consequência terrível sobre você. Paulo ele diz pelo contrário, nós que somos crentes nascidos de novo, nós temos que lutar, mas diligentemente, nós temos que nos esforçar diligentemente pelo bem, para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Vamos entender isso aqui? É como se Paulo estivesse dizendo que cada membro do corpo de Cristo deve se esforçar com muito empenho pela unidade da igreja, pela comunhão dos irmãos. Que unidade é essa? Unidade em que sentido? Unidade em propósito. No propósito de cultuar a Deus, de adorar a Deus, no propósito de andar em comunhão, no propósito em evangelizar, no propósito em contribuir com a obra missionária. Então, todas as obrigações que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, que é representada pela igreja local, tem, nós devemos lutar por isso, nós devemos nos esforçar por isso, pelo bem da igreja de modo geral. Você não deve ser aquele crente, eu não devo ser esse crente que diz, que se exploda aos outros. O que importa é a minha vida. Eu não quero saber de nada da vida de ninguém. Não é isso. A partir do momento que nós somos chamados e fazemos parte do corpo de Cristo, nós somos membros desse mesmo corpo e nós somos membros uns dos outros. Nós somos um só corpo. Nós estamos ligados pela união que nós temos com Cristo Jesus e uns com os outros. Então, a sua vida é importante para mim, a minha vida é importante para você. Se eu não me preocupo, não estou nem aí com você e só penso em mim, eu não estou agindo como membro do corpo de Cristo. Por isso que Paulo diz aqui, esforçando-vos, verso 3, né, do capítulo 4, diligentemente por preservar. Veja, por preservar. Quando eu falo mal do irmão, eu não estou preservando a unidade. Quando eu estou criticando o irmão ou aceitando a crítica, eu não estou preservando a unidade. Então, quando alguém falar mal de outra pessoa para você, chegue para essa pessoa e diga, meu irmão, vamos até essa pessoa, converse com ele. Então, se você não quer conversar com ele, não tem coragem de falar na frente dele, então ore por ele. Mas não faça isso, você está prejudicando a obra, está prejudicando o reino. Se o irmão está em pecado, vá até ele e corrige-o. Se ele não aceitar, leva as testemunhas, faça o que a Bíblia diz, mas não seja a boca do diabo para poder estar, né, acusando, porque nós temos um só que é o nosso acusador, que é o próprio diabo. Se a pessoa está errada, vai e corrige. Se você não tem coragem de ir sozinho, chama alguém para ir com você, mas não fique disseminando contendas, porque isso realmente é um ato maligno, isso não vem de Deus. Paulo ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sem a unidade, irmão, sem a igreja estar unida, sem o corpo de Cristo estar unido, sem nós que somos membros da Igreja Batista Ebenezer, que fazemos parte dessa igreja no sentido muito mais amplo, universal, a igreja do Senhor como um todo, mas nós somos igreja local, e como igreja local nós somos uma pequena parte da igreja do Senhor no mundo todo, mas essa unidade ela começa justamente nessa pequena comunhão na igreja local. Então, como igreja local, nós não podemos aceitar, né, que a nossa unidade, que a nossa comunhão, que a nossa união, ela seja prejudicada por disse-me-disse, por falatórios. Se houver isso, então, cheguemos uns aos outros e confessemos nossos pecados,
e perdoemos-nos uns aos outros para que haja crescimento. Paulo ele está preocupado aqui justamente com o prejuízo que isso pode trazer, a falta de lutar. Veja, é tão difícil, e o diabo trabalha tanto contra a unidade da igreja, contra a comunhão da igreja, que Paulo diz aqui, olha, esforçando-vos, no verso 3, nós devemos nos esforçar, não somente andar conforme a vocação com que fomos chamados, mas o andar conforme a vocação com que fomos chamados é andar com humildade, é andar com mansidão, é andar com longanimidade e é andar se esforçando diligentemente por preservar. Eu tenho que preservar, eu tenho que ser um instrumento de preservação. Preservação do quê? Da unidade do quê? Do espírito no vínculo da paz. Ele está dizendo que é meu dever buscar o espírito da graça para que suas virtudes sejam expressas em minha vida de tal maneira que a paz venha reinar na comunhão da igreja para a glória de Deus. E aí no verso 4 ele vem com uma primeira tríade. Uma tríade é um conjunto de três coisas. E no verso 5 ele vem com uma segunda tríade, né? A primeira tríade, ou seja, a segunda, ele vai usar como exemplo, né, que a importância de nós lutarmos pela unidade. E aí no versículo 4 ele vai citar a primeira tríade, né, que é o primeiro conjunto de três coisas, quando ele diz: há somente um corpo. Por que nós devemos lutar pela unidade? Porque há somente um corpo. A igreja, ela é o corpo de Cristo. Paulo fala isso claramente lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós somos o corpo de Cristo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Ele diz: há somente um corpo. Por isso que nós devemos lutar pela unidade, porque há somente um corpo. Ele diz: e há somente também um espírito. Um só corpo, ou seja, a igreja, ela consiste em um só corpo formado por judeus e gentios. Não há duas igrejas. Não há a igreja gentílica, não há a igreja judaica. Não, há uma só igreja. A igreja é formada por judeus e gentios lavados pelo sangue de Jesus. Paulo vai falar sobre isso também aqui em Efésios, no capítulo 2, versos 14 ao 22. E este corpo, ele é produto da ação de quem? Do Espírito Santo. Como ele diz aqui, há somente um corpo e um Espírito. O corpo é resultado da obra do Espírito. Há um só corpo, há um só Espírito, que é o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai por causa da obra de Cristo, como Cristo prometera, ou prometeu, lá em João capítulo 14, verso 16, em diante, quando ele vai falar do outro Consolador que viria para assumir o seu lugar. Ele iria para o Pai, mas enviaria o outro Consolador, o outro Auxiliador. Então, esse Espírito, ele gera o corpo. Ele produz o corpo, que é a igreja. Um só corpo, há um só Espírito. E ele diz aqui: e vocês, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Mais uma vez, o chamado eficaz, a vocação, no sentido de que Deus nos chamou internamente, a vocação interna e eficaz, que nos traz o quê? Uma esperança verdadeira firmada nas promessas do próprio Deus. Então, há um só corpo, que é a igreja, que é formado pelo Espírito Santo. E essa igreja verdadeira, ela tem uma esperança viva, porque ela foi verdadeiramente chamada no coração para viver essa esperança em Cristo Jesus, Essa esperança da vida eterna, essa esperança da glória que está ainda para se realizar no dia determinado pelo próprio Deus. E aí no versículo 5 nós temos o segundo conjunto de três coisas. Paulo vai dizer: há um só Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. Há um só corpo, há um só cabeça, há um só Espírito, há um só Senhor. Quem é esse Senhor? É Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Foi Ele que nos comprou e agora nós somos seus. E reconhecemos a sua soberania, confiamos nele, o amamos e o adoramos. Aí ele vai mais adiante. Eu não vou abrir os textos por causa do tempo, tem muitos textos aqui que nós poderíamos ler. Há uma só fé. Que fé é essa? É a fé salvífica. Não é claro que há uma só fé também no sentido de doutrina, de verdade. Mas essa fé que ele está dizendo, há um só Senhor e há uma só fé, é a fé salvífica, é a fé no verdadeiro objeto da salvação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. É quando nós confiamos plenamente nele, como único Senhor e Salvador. Então há uma só fé e há um só batismo. Ele não está falando do modo do batismo. É batismo por imersão? É batismo por aspersão? Não, ele não está falando no modo.
mas ele está falando no significado desse batismo, de que esse batismo representa a nova vida que nós temos em Jesus Cristo pela sua obra. E aí ele termina dizendo, no versículo 6, um só Deus e Pai, um só Deus e Pai, de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que é que ele quer dizer? Um só Deus e Pai. Esse Deus, ele é criador de todas as coisas. Ele já tinha falado isso no capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ele é Pai no sentido de ser criador, mas aqui ele está dizendo, um só Deus e Pai de todos. Esse Pai de todos aqui não é Pai de todos no sentido de criação, de como se Deus fosse Pai de todo ser vivo, todo ser humano. Não, como Criador, ele é Criador de todos. Mas aqui, quando ele diz, há um só Deus e Pai de todos, você tem que se lembrar do contexto que antecede. Ele diz que há um só corpo, ele diz que há um só Espírito, ele diz que há só uma esperança, ele diz que há um só Senhor e há uma só fé. Então, ele está falando da igreja, ele está falando da salvação, ele está falando daqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor. Então, é dessas pessoas que Deus é Pai, num sentido bem específico. Pai no sentido de que levou essas pessoas a nascerem de novo, uma nova criação. Então, é essa paternidade da família dos crentes. É aquilo que João, capítulo 1, versículo 12 diz, né? João, capítulo 1, versículo 12, que é um texto bem conhecido. É essa paternidade aqui que nós estamos falando, é essa paternidade que Paulo está querendo enfatizar aqui. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São esses filhos de Deus, que têm ele como pai, os que creem no nome de Jesus Cristo. Sobre essa paternidade. E para estas pessoas, o pai exerce seu domínio total. Como Paulo diz aqui no último versículo, né, de Efésios capítulo 4, né, no último versículo aqui do nosso texto, que é o versículo 6, da nossa primeira parte, quando ele diz um só Deus e Pai de todos. E aí ele diz, o qual é sobre todos. Ele exerce domínio em nossas vidas, ele dirige todas as coisas, nada foge do seu controle. Mas também diz, ele é sobre todos, age por meio de todos. Ou seja, ele age por meio de todos no sentido de nos abençoar por meio de Cristo e o Espírito Santo que habita em nós. E ele também está em todos, né? Então, ele tem domínio sobre nós, ele está sobre todos. Ele age por meio de todos, ou seja, ele age em nossas vidas ou por nossas vidas por causa dos méritos de Cristo, por causa da obra de Cristo. E ele age em todos, ele está em todos. Ou seja, ele está em nós por causa do Espírito Santo que habita em nosso coração. Então, o Senhor, ele está sobre, ele age por meio e ele está em nós. Ele está sobre, ele tem domínio, ele age por meio de Cristo em nossas vidas e ele está em nós pela presença de seu Espírito Santo. Então, meus irmãos, nesta noite, eu quero só que vocês não esqueçam, lutemos pela unidade da igreja, para preservar a igreja de Cristo. A igreja não é sua nem é minha, e a igreja somos nós, a igreja é o povo. Portanto, cuidemos uns dos outros, lutemos uns pelos outros em oração. Quando você abrir a sua boca para falar de alguém, abra a sua boca para abençoar, para orar por essa pessoa. Se você acha que essa pessoa está errada, ou não concordou com alguma coisa, vá até ela, converse com ela, fale aquilo que você pensa. É isso que a Bíblia nos ensina. Se não, então, se aquiete, minha irmã, e interceda pelo povo de Deus. Estejamos juntos e lutemos pela nossa unidade, pela unidade da Igreja Batista Ebenezer, para que nós saiamos ainda mais fortes dessa pandemia e não aceitemos, porque não fique pensando que enquanto o coronavírus está aí fora, e nós estamos dentro de casa e não estamos nos reunindo lá em oração, não fique pensando que o diabo está deitado ou está em quarentena. Aqui ele não está em quarentena, não. Enquanto nós estamos em casa e lemos nossa Bíblia, oramos, mas não estamos em comunhão mais presencial na igreja, o diabo está trabalhando para prejudicar a nossa unidade, a nossa comunhão, o nosso amor um pelo outro.
Então, Ele está trabalhando para desanimar você, para desanimar a mim, para que nós desistamos de continuar firmes, para que fiquemos em casa uma vez por todas. Mas uma coisa eu digo a você: ouçamos o que o apóstolo Paulo diz aqui. Nós devemos andar de acordo com a vocação a que nós fomos chamados, com humildade, com mansidão, com temperança, longanimidade, tolerância, paciência, suportando uns aos outros as dificuldades e mais, perseverando, lutando diligentemente pela unidade do Espírito, para que haja paz e para que nós possamos verdadeiramente crescer no Senhor, glorificar o seu nome através da nossa unidade como igreja e da manifestação do poder de Deus em nossas vidas. E isso começa pela minha vida e pela sua vida individualmente. É isso que eu peço a você, é isso que eu te digo nesta noite e que também recebo para a minha vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a Igreja Batista Ebenezer, cada membro, cada congregado. Que Deus abençoe cada inscrito neste canal. Que Deus abençoe a sua vida. Em breve estaremos lá, nos reunir. Estou só esperando o governador dizer, podem abrir as igrejas para se reunir, nem que seja 50%. E no outro dia a gente já está aberto no mesmo dia, para a gente glorificar a Deus. Queremos estar junto com você. Temos orado por você, pela sua vida. Ore por nós. Minha saúde está caminhando bem, graças a Deus. Agradeço as orações. E quinta-feira vamos estudar o Evangelho de João. Domingo de manhã nós vamos fazer a nossa live, vamos estudar Efésios, continuar aqui o capítulo 4. Nós vamos estudar uma parte maravilhosa, difícil, que é a questão dos dons aqui, que nós vamos entrar, né, os ministérios que tem na igreja. E depois nós vamos entrar na parte prática e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Domingo à noite também. Domingo de manhã às 9 horas. Então, quinta, 19h30, estudo bíblico. João, capítulo 16. João, capítulo 16. Terminando o capítulo 16. Domingo de manhã, Efésios, capítulo 4. Vamos dar continuidade a esse texto, a partir do verso 7. E domingo, 9 horas da manhã. É live, tá? Domingo é live, é online. E domingo à noite, às 18 horas, estaremos também ouvindo a palavra de Deus, o nosso culto, adorando o Senhor, em nome de Jesus. Tá? É live também. Acompanhe, esteja conosco, não desanime, continue firme, nós precisamos de você. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra e obrigado pela tua fidelidade. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos, toda a família. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.